Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iniciamos o Tríduo Pascal, esse tempo forte, central na nossa fé. Hoje nos colocamos ao redor da mesa com Jesus e os apóstolos, a última ceia, a ceia do amor, a ceia da entrega. Jesus nos dá seu corpo e sangue e nos chama a sermos servidores menores, como Ele, nos colocarmos sempre a serviço do próximo, a serviço do reino de Deus. Iniciemos então este nosso momento de reflexão, rezando uma oração nesta Quinta-feira Santa que o Jair de Belo Horizonte compôs para nós. Senhor, ao celebrarmos o Tríduo Pascal, vos pedimos que nesta Quinta-feira Santa do tempo quaresmal, o Cristo, que se fez homem entre nós, se faça presente na Eucaristia e em nosso dia a dia, e que os exemplos deixados por Ele seja para nós a possibilidade de darmos continuidade ao seu projeto de amor, e que seu maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, sejam nossas maiores referências. Que, conforme nos ensina vosso Filho e nosso irmão Jesus Cristo, tenhamos a disposição para também amarmos até mesmo nossos inimigos. E que a ceia celebrada represente para nós o repartir do pão da fraternidade entre todas e todos, para que não falte em nosso tempo o alimento nas mesas de todos nossos irmãos e irmãs. E que Cristo, sendo humilde ao lavar os pés dos discípulos, seja para nós exemplo para a prática da humildade, e que assim, nos fazendo humildes, sejamos na minoridade servidores e servidoras para quem necessita, nos colocando ao serviço e à promoção da partilha entre todas e todos. Paz e bem. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Para nos ajudar na reflexão neste Tríduo Pascal, convidamos o Padre José Antônio, que é pároco de Matipó, em Minas Gerais, para conosco partilhar a espiritualidade presente neste Tríduo Pascal. Seja muito bem-vindo, Padre José Antônio. Minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando agora o Tríduo Pascal, que é certamente o momento mais importante para nós cristãos de todo o ano litúrgico. É o ponto alto do nosso calendário, quando celebramos a paixão, a morte e, sobretudo, a ressurreição de Cristo. E começamos este tríduo com a Quinta-feira Santa, que nos traz mensagens muito profundas. É o dia da instituição da Eucaristia, grande presente de Deus para nós, quando Jesus não só se torna um de nós pela encarnação,
mas se torna também pão para nos alimentar, nos sustentar em nossa caminhada. É a instituição do sacerdócio que garante para nós também não só a Eucaristia, mas também o perdão dos pecados, a unção, o anúncio da palavra. É aquele que tem a missão bonita de continuar tudo aquilo que Jesus foi e fez entre nós antes de partir. O sacerdócio, para nós, é também um presente de Deus. E graças a Deus que nós sempre temos pessoas que recebem essa vocação, que dizem sim ao chamado de Deus e se doam cada dia para continuar esta bonita missão de Jesus Cristo. E esta data traz também para nós o grande mandamento que Jesus Cristo nos deixa, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É interessante que, no meio de tantas leis, tantas normas, quando alguém pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, qual é aquele que nós devemos levar mais a sério, ele responde de uma maneira muito objetiva e também muito simples. Toda a lei de Moisés, todos os profetas com seu ensinamento podem se resumir nisto: amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo. Só que depois Jesus completa e nos pede um amor mais radical, não só amar o próximo como a gente se ama, mas amar o próximo como ele nos amou, a ponto de dar a vida por nós, e amando os próprios inimigos. Então são 3 momentos importantes que nós celebramos: a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor e a instituição do sacerdócio. E a liturgia nos traz a recordação daquela ceia que foi realizada na passagem do Egito para a Terra Prometida, quando Deus se manifesta ao seu povo através de Moisés e diz: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço a sua aflição e por isso desci para libertá-lo. E através de Moisés, Deus orienta o povo para fazer uma grande celebração, uma ceia, para se alimentar, se fortalecer. E nessa ceia, eles devem ter os rins cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, para começar uma grande caminhada, uma grande peregrinação, um grande processo de libertação da escravidão para uma vida digna, uma vida livre. E algumas coisas chamam a atenção nessa ceia e nessa passagem. Deus orienta para que eles matem o cordeiro, e se a família não for numerosa para comer todo o cordeiro, que chame vizinhos. O importante é que todos comam e que nada sobre. E assim ele faz com o maná também no deserto. Ele garante o sustento para todos, mas quando eles querem ajuntar o maná, acumular, Deus faz com que o maná apodreça de um dia para outro, para evitar o acúmulo. Assim todos têm o necessário, mas nada sobra. Na segunda leitura da carta aos Coríntios, primeira carta, São Paulo fala que Jesus, então, durante uma ceia dessas,
que era um compromisso de todos os judeus celebrar cada ano essa ceia, Jesus traz uma nova aliança e faz uma passagem. Já não é um cordeiro que é imolado, mas ele se coloca como cordeiro que se imola, se entrega e faz do seu corpo a sua carne, o pão da vida, para o alimento de todos. E também aí, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer que o pecado maior é quando você comunga indignamente, sobretudo quando aqueles que trabalham menos e têm mais, chegam mais cedo, comem toda a ceia e não partilham, não deixam para os mais simples, os mais pobres. E durante a ceia, quando Jesus se faz alimento, ele lava os pés dos discípulos, num gesto muito bonito de esvaziamento. Aliás, é o que mais chama a atenção em Jesus, esse esvaziamento. Ele deixa a sua condição de Deus, se esvazia de tudo, se torna um de nós, se torna servo, como fosse o escravo da família, ao lavar os pés, e se torna pão para nos alimentar. É claro que os apóstolos não entendem. Pedro acha que é um absurdo o seu mestre, o seu Senhor, lavar os pés, mas Jesus diz a ele: você não compreendeu ainda, porque Jesus já tinha alertado para isso. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Quem quiser ser o primeiro, se coloque ao serviço dos outros. E Jesus diz: você não entendeu ainda a lição, né? Eu sou mestre, eu sou grande, mas a minha grandeza se dá no serviço, se dá no amor. E é o que ele coloca no final da ceia, essa pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? Eu sou mestre, como vocês falam, mas eu lavei os pés, e assim vocês devem agir. Quem quiser ser grande, seja o servidor. Se vocês compreenderem isso, vocês serão felizes ao colocar em prática. Eu dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Então nós começamos o Tríduo Pascal com essa grande lição de amor, de serviço, de doação, de partilha. E fica essa pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? Porque se a gente compreender de fato e colocar em prática, a nossa vida muda, a família muda, a comunidade muda, o mundo se transforma. Quando nós entendemos que a lei maior é a lei do amor, é a lei do serviço, é a lei da partilha. Um Tríduo Pascal muito santo para você, que Deus abençoe. Fique em paz. Amém. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Jesus é o alimento que gera vida nova no mundo, vida oferecida e compartilhada. Um alimento subversivo porque subverte a tradicional ordem das coisas. Ao participar da mesa com Jesus, os discípulos descobrem que eles também devem se fazer alimento uns para os outros. Se nossa participação no pão da mesa não colocar em questão os nossos egoísmos, nossos preconceitos, nossas rivalidades, nossos complexos de superioridade, não tem nada a ver com o que Jesus quis expressar com o discurso do pão da vida. Para dar alimento é preciso fazer-se alimento. Somos pão quando alimentamos o outro na esperança, no perdão, na acolhida, na compaixão, no compromisso. A grande provocação desta quinta-feira santa é que multipliquemos o pão da festa, da alegria, o pão da justiça, o pão da ajuda fraterna. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos
partir o pão. Obrigado, Padre José Antônio. E vamos agora então ouvir a Rosalva, que traz encantamento para esta nossa Quinta-feira Santa. Senhor, Tu que és o pão vivo que se doa sem reservas, Tu que és o pão da vida que se nega a entesourar celeiros avarentos, Tu que és o maná que sacia a fome em tempos de deserto, Tu que és a especial iguaria no tempero de quem sabe partilhar, ensina-me a ser pão. Tu que és comida fresca, que dá sustento aos famintos de justiça. Tu que és o pão saboroso, que devolve o gosto de viver a quem perdeu o sentido da vida. Tu que és o alimento saudável, que anima aos que se sentem fragilizados diante das forças do agronegócio, na luta em defesa da agroecologia. Ensina-me a ser pão. Tu que és o pão do amor que acolhe sem preconceitos e quebra as correntes da indiferença e da intolerância. Tu que és o pão da esperança que consola e sara os corpos pretos periféricos marcados pelo racismo e brutalmente feridos. Tu que é o pão da justiça social, que sacia de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Ensina-me como ser pão. Tu que és o pão da equidade, que fortalece os pequenos e os faz quebrar as correntes da opressão. Tu que és o pão comunhão, que refaz o sentido da luta pela distribuição de renda e recorda a importância da reconquista da terra como herança divina. Ensina-me a ser pão. Tu que és o pão do conhecimento, que ensina a distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, o amor do ódio, a democracia da tirania. Tu que és o pão da sabedoria, revelada aos pequenos e marginalizados. Tu que és o pão da paz inquieta, na rebeldia do profeta, na ousadia do artista, na ternura do poeta. Tu que és e sempre serás pão que se parte e se reparte na mesa da justiça. Ensina-me como também ser pão que sacia, que nutre a esperança e a alegria, que humaniza e aquece gélidos corações. Ensina-me a ser pão que educa e se educa para relações que visam a inteireza do ser em comunhão com toda a criação. Ensina-me a ser pão. Ensina-me a ser pão que tem cheiro de Eucaristia e gosto da tua divina humanidade. Ensina-me a ser pão. Ensina-me, Senhor. Ensina-me. Eu quero ser. Poema Oração de Maria Eliane Pereira. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que nós saibamos viver este mandamento maior, o amor. Deus nos ama infinitamente. Que nós saibamos ser também a imagem desse amor infinito, amando a cada irmão, cada irmã, a cada ser da criação. E possamos resgatar a bondade, o amor presente neste mundo que Deus criou e que viu que era muito bom. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Eu vos dou novo mandamento,
vos amei.